Olá, mulheres que acompanham o programa Mestras do Bem. Mulheres da Terceira Igreja, mulheres de Belo Horizonte, mulheres do Brasil inteiro. Sejam bem-vindas para mais um episódio do programa. E hoje o tema é sobre filhos. Filhos como herança do Senhor e um tesouro para a próxima geração. E a convidada de hoje é a Simone Lacerda. Simone Lacerda é mãe, esposa, profissional e trabalha já com mulheres há um tempo. Simone tem um projeto que chama Mulheres de Valor e é super interessante. Simone, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz aqui com a sua presença e ela vai compartilhar muita experiência, muito conhecimento do dia a dia dela com os filhos. Obrigada por me receber aqui, obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês também que estão assistindo agora. Eu espero que possa edificar a vida de cada um de vocês, que seja uma bênção na vida de vocês, que eu vou compartilhar nada mais que situações rotineiras da minha casa, né, do meu lar, as coisas que eu faço com os meus filhos. E é isso. E vamos lá. Seja muito bem-vinda, viu, Simone? E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria ler aqui o Salmo 127, 3, 4, no qual diz que os filhos são herança do Senhor, Simone. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E é importante a gente falar isso, né? Filhos como herança, porque herança é algo deixado, né? É um patrimônio, é um legado deixado. E assim, nós como pais, como mães, né, Simone, a gente precisa te preocupar em relação a isso, né? Essa parte espiritual, esse legado, né? Que filhos, qual é a herança que nós queremos deixar para o mundo, né? Através dos nossos filhos. O que você acha, assim, como que você tem trabalhado isso na sua casa, né? Eu acho, assim, é importante a gente pensar também de filhos como flechas, né? A gente precisa ter um alvo, então isso é um direcionamento para a gente, como pais, pensar nisso, né? A gente já preocupa tanto, né, Simone, com a rotina deles, com a parte escolar, com a parte da saúde e, por que não, a parte também espiritual. Então, eu acho que essa parte espiritual deve ser trabalhada com muita leveza, né? Eu acredito que assim, que são da forma natural como a gente lida com os filhos, a forma natural como a gente age na nossa casa, como que você fala, o tom que a gente fala, a forma como a gente aborda alguns assuntos com as crianças, né, com os filhos, porque tem filhos adolescentes também, filhos aí que já estão adultos, né? Então, e eles seguem o nosso exemplo. Nossos filhos, eles nos observam o tempo todo. Então, eu acredito que é ser o exemplo. É claro que a gente também, nós como pais, né, a gente erra. Tem os momentos que a gente erra, os momentos que a gente cai. E é importante nossos filhos verem isso também. Meus filhos já chegaram para mim e falaram: nossa, mãe, mas você erra. Eu falo: não, mãe, erra. Inclusive isso que eu fiz com você, e falo alguma situação, isso aí, peço perdão, porque cada vez que você age daquela forma, os filhos, eles vão entender que nós não somos assim super-heróis, né, super-heroínas, que a gente pede perdão, que a gente erra e que isso é importante. Eles vão fazer isso também cada vez que eles errarem, porque eles não podem ter uma super cobrança também de achar que nós somos super pais, que eles têm que ser super filhos e não podem errar em absolutamente nada, não podem errar com um coleguinha, não podem errar com um amigo. Pelo contrário, eles entendem que nós somos passíveis de erro, mas que por a gente ter uma fé, né, por a gente ter um Senhor que governa as nossas vidas, a gente entende que podemos pedir perdão e que Deus está sempre pronto para perdoar, né, um coração contrito e quebrantado. Gente, isso é muito interessante, porque eu fico pensando aqui a questão da influência, do poder da influência. Você falou do exemplo, né? Nossos filhos, eles estão sendo aí expostos a tantas coisas, né, Simone? Então é dentro do lar, né? Eu acho que é dentro da nossa casa que a gente precisa formar esse coração, né? Formar esse ser humano e não delegar, né, Simone? Porque às vezes o que a gente
é mais fácil, né? Às vezes a gente delegar tanta coisa, a gente pode sim ter ajudas, né? Mas tem algumas coisas, né, que são nossas, né? E eu acho isso tão lindo da gente ser esse exemplo, esse primeiro exemplo mesmo, do acerto, do erro, né? Assim, deles verem a nossa humanidade, né? E que a gente realmente, né? A gente tenta acertar, mas nem sempre a gente vai conseguir, né? A gente às vezes erra realmente tentando. E eu acho que é isso, é buscar mesmo, né? Na palavra de Deus, essa inspiração, né? Essa instrução para a gente poder dar conta dessa tarefa, né? Porque é um privilégio, mas é uma responsabilidade, né, Simone? Educar não é uma tarefa fácil. Então as pessoas, elas querem, hoje em dia tá todo mundo querendo tudo muito fácil, muito rápido. E o educar, ele é perseverança. Então eu acredito que tudo que a gente aprendeu, tudo que Jesus ensinou foi a perseverar, né? Tanto que ele fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente precisa perseverar com os nossos filhos, perseverar no casamento, perseverar nas nossas amizades também, porque eu vejo tanta gente reclamando às vezes de algumas coisas, mas ela não tem feito algo para aquilo, né, para conquistar conquistar uma amizade ou conquistar ali o marido todos os dias, os filhos também. E as coisas mais importantes da vida são as coisas básicas, é o básico. Eu acredito que se a gente fizer o básico, ele estrutura todo o resto, né? Então, assim, todo dia fazer um devocional com seu filho, beijar o filho, abraçar, corrigir com amor, porque a correção, ela não precisa ser uma correção com raiva, né, na hora da raiva, mas falar com palavras de amor, nunca corrigir em público, ter um momento certo para cada situação, a gente saber ter uma sabedoria, porque a gente precisa de muita sabedoria para agir, né? E muitas vezes, quando eu não sei como agir, eu falo: Deus, me dá a sabedoria para agir nessa situação, porque eu não sei como fazer. Então, eu preciso que o Senhor me instrua. E aí a gente se acalma, você vai lá e conversa. Então, eu acredito que é isso. E assim, uma das coisas que eu faço e que muitas mães me perguntam é como fazer um devocional com os filhos. Eu faço devocional com os meus filhos, eu tenho Esther, que tem 9, né, vai fazer 10 já agora. Estevão tem 7 anos e eu faço devocional com eles desde 1 ano de idade. E não é fácil. Claro que muita mãe fala: nossa, Simone, eu não dou conta de fazer, não tem como, meu filho fica pulando, fica brincando, fica pegando brinquedo, fica conversando. Mas meus filhos faziam isso também, mas eu perseverei. E hoje os nossos devocionais são maravilhosos. Meus filhos tiveram grandes experiências com Deus nos devocionais, experiências assim que eu nunca tive, né? E é bom que eu vejo cada um como que eles são com Deus. É diferente o relacionamento deles, igual o nosso é diferente a forma como Deus fala com cada um, né? Estevão teve experiências maravilhosas, experiências de ver anjo na minha casa, né? Experiências de ver céu aberto, e uma criança descrevendo isso, você vê que assim, que não tem como ela estar inventando, né? Aquela situação, porque assim, ela descreve, meu filho já descreveu o céu para mim, que depois eu fui ler em Apocalipse, era exatamente o que estava escrito no livro de Apocalipse. Coisa linda, né, da gente presenciar, né, ter essa experiência e ver ali que o seu empenho, né, ele não está sendo em vão, né, você está vendo ali seus filhos realmente terem essa experiência, que a gente sabe que a salvação depois é de cada um, né, então eles já estão, você já está plantando no coraçãozinho deles, e eu acho que é isso que é falar de um legado, né, da gente deixar aí para uma próxima geração, né, a fé ela é passada de geração para geração, né, através mesmo aí dos pais, né, e então eu acho que é muito importante a gente pegar essas dicas. A Simone compartilhou o ano passado nas lives, né, Simone, eu assim fiquei maravilhada de ver, ela compartilha a experiência com os filhos, e isso só vem a nos ensinar. E aí eu quero falar, né, Simone, que às vezes a gente fica falando só para as mães, mas toda a família, né, uma avó, uma tia, né, todo mundo pode se envolver, né, Simone, o que você acha, assim, dá para família ter aí um empenho, né, nós não estamos falando de delegar, mas de ter aí uma rede de apoio, de ajudas, né, em que as crianças, elas tenham essa experiência, né? Não só com a mãe, mas às vezes com uma tia, ou se você não tem um filho, mas você tem aí criança na sua família, né?
para poder fazer e aplicar esses ensinamentos aí do devocional. É porque os filhos, eles têm uma identificação. Então pode ser que ele tenha uma identificação muito grande com alguma tia da família, que não e essa tia, ela vai ter uma responsabilidade sobre essa criança por causa disso, querendo ou não. Então ela precisa ser uma referência. É claro, gente, que eu não tô falando de você ser perfeita, né, dos filhos serem perfeitos. Meus filhos não são perfeitos. Meus filhos, eu faço os devocionais, eles têm essas experiências maravilhosas com Deus, mas tem os momentos muito difíceis também. Tem os momentos que eu preciso corrigir, que são vários. Então, como a gente está em tempos, nós estamos em tempos de desafios e nós estamos conhecendo muito mais agora nossos filhos, nosso marido, porque o tempo que a gente tem passado, pelo menos o tempo que eu tenho passado com eles é muito maior do que antigamente, né? Do que antes. Sim. Então, isso é bom, por um lado, porque a gente vê realmente como que eles estão. Eu comecei a ver como que meus filhos estão na escola, realmente. Eu comecei a ver qual que é a necessidade deles maior. O relacionamento deles com Deus mesmo. Como que eles reagem diante de algumas situações, como que eles reagem diante do que um coleguinha fala, de que alguém fala com eles, às vezes um bullying, alguma coisa que fala que eles não gostam, né? E eu comecei a ensinar ali como que ele deve agir, qual que deve ser a melhor forma, o melhor caminho. E antes, o tempo todo, quando eles estavam em escola, em atividades, eu não tinha esse tempo todo de entender realmente meus filhos. Então foi um tempo de muita qualidade, eu acho. Foi um tempo de muito aprendizado com eles. Eu acho que é interessante a gente pontuar isso, porque a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, mas nesse sentido ela trouxe a família de volta para o lar, né, Simone? As mulheres para dentro das casas, né? A escola acabou vindo, o trabalho também, mas de certa forma o tempo de convivência, né? Ele se tornou maior, então é um tempo que ali a gente pôde aprender a conhecer mesmo. Eu também tive essa experiência dentro da minha casa, né? Assim, de estar mais próximo, de conhecer mesmo, assim, o temperamento, e ali ia observando como que cada um reage, né? Enfrenta essa situação. Então a gente vê as particularidades dos filhos, aprende ali a respeitar, né, a natureza deles. Então acho que tudo é aprendizado, né? E aí você falou aí de aproveitar essas oportunidades para educar, para falar. E eu queria ler aqui em Deuteronômio 6, que fala muito sobre isso, da gente aproveitar, né, todas as nossas oportunidades para a gente estar falando das coisas de Deus para os nossos filhos, né? E aí aqui diz que essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Então, é isso aqui, né? A gente ter um tempo, mas a gente também aproveitar todas as situações. A gente pode tirar proveito para falar, né? E levar os nossos filhos no caminho que a gente acredita que é o melhor, que é o caminho aí de Jesus, né? Conhecer Jesus, e que isso vai impactar, né, a vida deles aí. Talvez seja o melhor ensinamento. Pelo menos nós cristãos precisamos pensar dessa forma, né? O que você acha, Simone, em relação a isso? Eu acho isso, eu acho que assim, e não colocar Deus como aquele que castiga, como aquele que é mau, né? Não aproveitar da situação, que muitos pais aproveitam para falar assim: se você fizer isso, Deus não vai se agradar, Deus não vai gostar, Deus vai fazer isso com você, né? Coloca assim, Deus como muito como distante, um carrasco, né? E às vezes a gente acaba tirando a beleza, né? Assim, da situação, né? E as crianças, né? Eu falo crianças, mas crianças, adolescentes, filhos adultos, nós também, a gente não deve servir a Deus por medo, né? A gente deve servir a Deus por amor, servir a Deus por entender o que Ele fez por nós. Então eu sempre tento mostrar isso para os meus filhos, que eles servirem a Deus é um privilégio deles, que eles nunca se afastarem do caminho de Deus, né? Desse caminho que Deus nos mostrou, nos ensinou, nos instrui todos os dias. É um privilégio deles, porque eles vão ser crianças fortes, vão ser adolescentes fortes, vão ser adultos fortes, que podem vir várias tempestades e eles vão conseguir passar por isso, porque eles vão ter uma base firmada na rocha.
Então a gente precisa, eu mostro muito Deus como pai, aquele que corrige, mas aquele que ama, não aquele que ele precisa correr de medo dele, mas aquele que eles vão correr para ele. Quando precisar de alguma coisa, quando quiser contar algum segredo, quando quiser contar alguma conquista. Lindo demais, né, gente? Olha aí, quanto aprendizado, né? Como a gente pode extrair aí esses ensinamentos, porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente fala para as crianças de uma forma como que, ao invés de estar aproximando os nossos filhos de Deus, né? Às vezes a gente pode estar fazendo o contrário. Então vamos atentar em relação a isso, porque nós somos influenciadoras para os nossos filhos. Então a relação que a gente tiver com Deus, isso vai impactar, né, Simone, nos nossos filhos também. Então se a gente tem prazer, se a gente tem alegria em servir a Deus, eles também vão ver e vão se inspirar nisso. E aí eu acho aqui interessante desse versículo dizer sobre isso, inculcar, né? O que significa esse inculcar? Tipo ter essa persistência, falar assim, é não desistir, o que é? É falar mais de uma vez? Eu acho que é falar todos os dias, né? É igual igual a gente come todos os dias, a gente bebe água todos os dias, a gente precisa ter uma vida espiritual, a gente precisa ter uma vida de oração todos os dias. Então, inculcar é isso. Às vezes a gente, antes, né, que agora nós não estamos saindo, mas antes, às vezes a gente ia jantar fora, ir na casa de alguém com meus filhos, eu e meu marido, a gente podia chegar tarde que eu fazia o devocional. Eles acostumaram tanto que a gente já teve vezes eu chegar 00:30 em casa e eles falaram, não, mãe, nós não vamos dormir sem o devocional. E aí a gente fazia o devocional até de madrugada, mesmo que fosse mais rápido, eles falavam assim, não, então hoje nós não vamos fazer o louvor, a palavra e a oração, a gente faz a palavra e a oração. Eu falei, tudo bem, a gente faz a palavra e a oração, mas nós vamos deixar de fazer, né? E eles entenderam isso, entenderam assim que o louvor, ele é diferente de uma outra música. Não é que você não possa ouvir uma música bonita que tem uma letra bonita, que não tem uma letra, que não tem problema nenhum. Mas o louvor, ele atrai a presença de Deus. Então hoje eles entendem que quando eles cantam, a presença de Deus, ela vem. Né? Então eu falo, por que a gente canta? Porque é importante você explicar para eles por que você está fazendo aquilo. Então por que antes eu canto um louvor? Por que eu falo a palavra depois? Porque quando a gente canta primeiro, a gente canta para Deus, ministra um louvor, a presença de Deus vem. E quando a presença de Deus vem e a gente fala a palavra é revelada, porque ela é revelada por Ele. Então quando Ele chega, tem revelação da palavra e a gente finaliza com oração pelas pessoas. Eu sempre coloco, a gente tem os motivos de oração e por nós mesmos a gente ora todos os dias, mas a gente ora sempre pelos outros, né? Eu ensino muito meus filhos a orarem pelos outros, porque a forma como você ora ensina muito como você é, né? Eu acredito muito nisso, assim, que eles vêm, até tiram um pouco do egoísmo na forma de orar. Ela ajuda a gente a ser menos egoísta. Verdade. E eu tenho observado isso, né, nesse tempo de escolas virtuais, né, online. Na própria escola dominical, eu acho tão bonitinho que eles têm esse momento, sabe, de pedir orações, né? Então, tantas crianças passando, né, assim, uma enfermidade na família nesse momento de pandemia, então eles orando, né? E às vezes lembrando durante a semana, né, de estar orando por aquele coleguinha, né, que tá com um avô, um pai ou um irmão, né, numa situação. Então, assim, é muito interessante essa questão que você fala aí, né, da gente não orar só por nós, da gente orar pelos outros, ensinar isso, né, para os nossos filhos. E eu tenho visto isso também, já fazia em casa, mas tenho agora presenciado, né, com a questão do EAD, né, do online, na verdade no virtual, presenciar isso, e é muito bonitinho, e ver minha filha depois lembrando, né, de um coleguinha que está passando por algum problema na família, né? Uhum. E aí, gente, eu queria falar também para vocês o seguinte, que as crianças, a gente já falou que aprendem pelo exemplo, né? Nós somos, além de mulheres guardiãs do lar, nós somos influenciadoras. Então é interessante que eles nos vejam praticando o que a gente fala,
né? Então, assim, a gente tirar esse tempo com eles, mas às vezes tem um tempo para nós de oração, de louvor. A gente já falou aqui em programas anteriores a importância do louvor, ele muda a atmosfera ali do lar, né? Ele traz paz, porque hoje a gente tem tanta canção linda, né? Que fala mesmo no coração, então já colocar isso, nesse desejo no coração das crianças de ouvir algo que vai mexer ali nas emoções, nos sentimentos delas, né, Simone? E agora, o que você acha que a gente pode fazer, assim, uma dica prática para eles terem esse entusiasmo, assim, pra gente? Tem alguma coisa que você faz, assim, que deixa esse momento mais divertido, mais lúdico? O que você pode, assim, se tem alguma coisa que você faz, que você pode compartilhar para nos ajudar? Porque o que eu tenho vivido às vezes é que os meninos estão muito em tela, né, muito em estudo, e às vezes quando a gente chama, mamãe, tô cansada, mamãe, depois. Então, assim, eu tô precisando, e aí eu acredito que muitas mães, de alguma ideia mesmo, assim, para fazer aquele momento ser aquele momento esperado, né, aquele momento, assim, que as crianças vão querer estar com a gente, ter aquela alegria de aprender sobre a palavra de Deus. Então, quando meus filhos eram menores, eu fazia um teatro, né? Eu pegava o bonequinho para poder explicar a Bíblia toda com teatro, com os bonequinhos deles mesmo, até aqueles bonequinhos de super-herói, porque aquilo ali eles achavam o máximo. Agora, não tá, né? Eles não estão mais nessa fase tanto assim. Aí eu vou mais na entonação da voz. Eu leio a Bíblia como se fosse aqueles, sabe aquelas pessoas que leem de história? Eu leio assim, aí quando tem alguma coisa assim, uma tensão, alguma coisa nova, aí eles já ficam assim, nossa, mãe, mas é isso mesmo? Por que aconteceu isso? Não, por que Jesus falou assim? Aí eles já ficam super empolgados e aí eu dou uma pausa para eles poderem interagir com a palavra, né? Eu falo, o que vocês entenderam disso? Então eles já ficam doidos para poder falar. Então eu acho que é a interação. Certo. Acho que é fazer eles participarem, não só a gente falar, mas fazer eles participarem. Até porque cada vez que eles participam, eu aprendo. Então, quando só eu falo, eu não sei se eles estão aprendendo ou não, mas quando eu deixo um tempo para eles falarem, além de eu aprender, é muito bom, porque eles gostam. E é uma forma também deles ficarem mais desinibidos, às vezes até para falar com um colega, num momento, né, de evangelismo. Porque eu amo evangelismo, né? Eu me considero assim, tudo para mim. Eu arranjo uma forma de evangelizar. E isso, como exemplo que a gente estava falando, meus filhos, eles veem isso, né? Então, eles fazem isso, às vezes eu vejo de uma forma natural. Mãe, vou levar meu amiguinho na igreja, eu vou falar isso aqui. E se a gente der esse livro aqui que fala de Jesus no aniversário? Então, essas ideias vêm deles. Eu acredito que isso não seja um mérito meu, né? Isso, na verdade, é um mérito, assim, eu creio que é Deus que faz isso, porque a gente é só um canal, um instrumento, mas a gente tem que se dispor a isso, porque a gente vê o resultado disso na vida de algumas pessoas, de algumas famílias, e às vezes não vê na nossa, e a gente pensa assim, não, por que na família deles tudo é perfeito? Na verdade, não existe família perfeita, mas existem valores, que eu acho que a gente precisa inculcar na cabeça dos nossos filhos os valores, e nunca negociar os valores. Então, eles podem, assim, ter outras opiniões, ter divergência de opinião, mas os valores não. Os valores, eu creio que eu falo com eles que eles são inegociáveis, né? Verdade. E pra gente falar aqui um pouquinho também de outro versículo que é bem interessante, que é Provérbios 22:6, diz que instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. O Provérbios é um livro que também está cheio, né, de instruções, é um manual aí para nós, tem muita coisa sobre disciplina, né, Simone? E aí aqui fala, né, para a gente instruir no caminho, né, junto com eles, para que quando eles envelhecerem, eles não vão se desviar. Eu acho isso assim, para nós, né, famílias, mulheres, que somos aí, que vamos impactar, né, a vida dos nossos filhos, eu acho que a gente precisa meditar muito nessa palavra aqui, né? Eu acho que isso significa a gente estar junto, né? No caminho é ir junto, é caminhar junto, é fazer as coisas junto, porque às vezes a gente quer colocar o filho na escolinha da igreja, quer que ele colocar numa escolinha que ensina a palavra de Deus, uma escolinha cristã,
pra gente poder, como se fosse assim, vou lavar minhas mãos e ali meu filho vai aprender, mas aqui eu não quero fazer. Então é a gente fazer, a gente estar junto, a gente instruir e dar continuidade em todo esse trabalho que a escola faz, que a igreja faz. Então isso é educar os filhos no caminho. Isso. Outra coisa que eu penso muito nisso daqui é sobre comunicação, né? Eu acho que nós estamos num mundo que a comunicação, ela é ampla, mas superficial e às vezes dentro dos próprios lares, né? E eu acredito que pelo tempo que a gente tem vivido e tal, né? Cada um numa tela, cada um num tempo, isso tem dificultado também. Então é um resgate que a gente precisa de estar atento, né, nessa comunicação, como que eu estou comunicando com a família em si, né? O que eu tenho comunicado, de que forma eu tenho comunicado, como se dá essa instrução, e aí a gente já teve várias dicas aqui, né, interessantes para a gente poder aplicar com os nossos filhos pequenos e com filhos adolescentes, não parar no caminho, né, Simone? A gente ainda não tá, eu também não tenho filho ainda na parte da adolescência, mas aí que eu acho que é uma fase que os pais devem estar muito juntos nesse caminho, né? Eu acredito que assim, até as amizades que nós temos, diz que foi feito um estudo que as amizades, os nossos amigos, eles influenciam mais nossos filhos que nós mesmos. Então, com quem que a gente tem andado, né? Quem que a gente tem dado valor, quem tem sido as pessoas próximas de nós. Porque nossos filhos vão se inspirar nessas pessoas. Então, é muito importante a gente escolher também as nossas amizades, que a gente delega, coloca muito assim a responsabilidade sobre os nossos filhos. E muitas vezes a responsabilidade é nossa. Então, eu acredito nisso também. Simone, então, para a gente reforçar aqui, sobre os valores assim que a gente precisa trabalhar dentro do nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, pensando aí num legado que a gente quer deixar, né, para os nossos filhos, né? Nós estamos recebendo esses filhos como um tesouro, olhando para eles como um presente que Deus confiou a nós e por isso nós temos responsabilidade, né? E qual que é esse legado? O que nós vamos deixar para essa geração aí impactar? Vamos reforçar de novo? O que as mães, tias, avós, pais também, se estiverem assistindo, para a gente não negociar, porque o mundo, né, tá aí. Se a gente não assumir essa postura nossa, né, aí de guardiã da nossa casa, de influenciadora dos nossos filhos, isso vai ter consequências. Vamos falar um pouquinho? Então, esses valores, porque cada família tem um valor, né? Cada família é diferente, cada família tem um tipo de crença. Mas existem os valores cristãos, os valores bíblicos. Esses valores, eles são de geração em geração, eles nunca passam, eles nunca mudam. Muita coisa pode mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então, são os valores da generosidade, do cuidado com o próximo, do amor ao próximo, da gratidão. Eu acredito muito que a gente precisa exercitar e ajudar nossos filhos a exercitar essa gratidão todos os dias. A falar, pelo menos assim, você falar com seu filho, me fala 3 motivos hoje que você é grato. Porque cada dia que eles falarem 3 motivos, daqui a pouco tem tantos motivos para eles falarem de gratidão, que eles vão encher uma lista enorme. Então, eles vão começar a entender que eles precisam ser gratos. Então, são esses valores, eu acredito, que são inegociáveis e que a gente leva de geração em geração, que são herança para os nossos filhos, herança para a nossa família, e que vão passando aí de geração em geração, fortalecendo, né, na palavra de Deus, sendo firmes, sendo fiéis. Isso é a gente ser fiel àquele que nos instruiu nessa palavra. Então, mulheres, que maravilha, né? Quanto aprendizado, quanta riqueza nesse dia de hoje, nesse tema, um tema tão difícil, né? Mas tão maravilhoso, que são os filhos, né? Como uma herança do Senhor e aí como um tesouro para essa próxima geração. Aprendemos tanta coisa com a Simone, né? A não negociar esses valores, a gente ser aí pais presentes, andar no caminho com nossos filhos, a gente ter essa preocupação com essa instrução espiritual, começando dentro da nossa casa, né? A gente pode sim ter um apoio, mas não delegar coisa tão preciosa, né? Quanto essa educação
né, como esse legado, né, não material que a gente vai deixar aí para os nossos filhos. Então eu quero agradecer, Simone, você por esse momento tão especial, tão bom ter sua presença, né? Eu tenho certeza que aí contribuiu muito, né, para tirar muitas dúvidas, para trazer muitas dicas, né, e nosso carinho mesmo e nosso agradecimento por esse momento aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço, foi um privilégio para mim, um prazer estar com vocês, muito obrigada mesmo, viu, Neliane? Obrigada. Gente, olha, não esqueça então de curtir aí o nosso vídeo, de compartilhar, e se você não é inscrito no canal da Terceira Igreja, se inscreva, tá bom? E esse mês a gente ainda vai ter mais programas, então se você ativar o sininho, você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do YouTube da Terceira Igreja. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e nos capacite, nos instrua para sermos mães aí, as mães que os nossos filhos e que Deus quer que sejamos para os nossos filhos.